Abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2. Nós estamos numa série de mensagens com o tema Amor Infalível. Eu escolhi esse texto da carta de João, pois João é um apóstolo conhecido como o apóstolo amado. É o apóstolo que experimentou de muito perto o amor de Jesus, caminhou com Jesus na sua intimidade, foi aquele apóstolo que, inclusive, apoiou a sua cabeça nos ombros de Jesus, aquele que estava ali o tempo todo com Jesus e experimentou na intimidade esse amor de Jesus. E já nos últimos dias de vida, na sua velhice, João ainda escreve estas 3 cartas, 1 João, 2 e 3 João, para as igrejas primitivas, igrejas que tinham ali agora começado a se expandir pela Ásia, mas também eram igrejas que, mesmo ainda novas, já eram igrejas que estavam vivendo batalhas e sendo também confrontadas com muitas falsas doutrinas. E João quer então trazer para estas igrejas a verdadeira doutrina, aquilo que é de fato o centro da fé cristã. E semana passada, começando essa série, nós escolhemos 2 palavras para intitular a mensagem da semana passada: perdão, pecado e perdão. Celebramos a ceia do Senhor e trouxemos à memória que todos nós somos pecadores, mas todos nós recebemos o perdão de Deus. Mesmo aqueles que ainda não se arrependeram, já foram perdoados por Deus. Por quê? Porque Deus, antes de enviar Jesus, Ele decidiu nos perdoar. E para que esse perdão fosse possível, então Ele envia Jesus ao mundo e Jesus paga o preço do nosso pecado naquela cruz. Então o perdão, ele antecede a cruz. Quando nós nos arrependemos, nós experimentamos as bênçãos espirituais desse perdão. Mas mesmo aqueles que ainda não se arrependeram, já estão perdoados. Sobre eles existe graça e misericórdia. Vivemos uma era da graça. Hoje pela manhã também ouvimos uma parábola de Jesus, as 10 minas, uma parábola escatológica, que fala que Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, essa era da graça, ela vai ter fim. Mas ainda estamos nessa época, onde aqueles que se reconhecerem a sua situação de pecado, a sua situação de separação de Deus, recebem o perdão, recebem a purificação. Capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje, nós vamos ver agora algumas marcas desse cristianismo verdadeiro, de se queremos viver após o perdão de Jesus, o perdão de Deus, nós temos que agora entender que nós temos que viver uma vida com algumas marcas de autenticidade, marcas que evidenciam que somos verdadeiros cristãos. Hoje vamos ver 2 marcas que serão o título da mensagem de hoje: obediência e amor. Obediência e amor, 2 marcas que João destaca como sendo ali uma maneira efetiva de evidenciar que alguém é um cristão verdadeiro. E eu quero ler a partir do capítulo 2, o versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. João então começa dizendo assim: e sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio, e a mesma mensagem que ouviram antes. E, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou, e vocês também a demonstraram, pois a escuridão está dissipando e a verdadeira luz já brilha.
Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia o seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Escreva vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escreva vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escreva vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o inimigo. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isto não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Vamos orar. Senhor, queremos entender a Tua palavra, queremos aqui, Senhor, através da iluminação do Teu Espírito Santo, guardar as palavras em nossos corações, para que ela possa aqui, Senhor, frutificar e nos abençoar. Por isso, fala, Senhor, através da Tua palavra, que possamos aqui entendê-la e praticá-la. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obediência. Obediência é a primeira marca que João destaca para aqueles que se denominam cristãos. Nós vivemos numa era em que a gente já não sabe nem mais como se identificar. Quando nós conversamos com algumas pessoas e vemos que elas têm uma fé em Cristo, a gente já nem sabe, você é cristão também? Você é evangélico também? Evangélico não está muito bem na moda ultimamente, está meio, assim, de alguma maneira, alguns têm alguma visão um pouco negativa, então alguns falam assim, eu sou um cristão batista, e fala, mas os batistas também não estão com essa moral toda, não. Então, o que a gente é? Nós somos, de fato, discípulos de Jesus. Se pudéssemos tirar todos os nomes, todas as denominações, o que Deus deseja de nós é que sejamos discípulos. Foi isso que Jesus deixou como missão final no seu ministério. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Não é fazei evangélicos, não é fazei outros cristãos, fazei batistas, metodistas e assim vai. O que nós devemos entender é que fomos chamados para sermos discípulos. E como discípulos, a palavra discípulos, ela traz, por trás do seu significado, a ideia da prática, a ideia da repetição, de imitar, de querer ser igual. Então todo discípulo tem um mestre, e o nosso mestre tem um nome, ele se chama Jesus. Queremos ser igual a Jesus, queremos viver a vida cristã, não através do nosso bom senso, mas através de um exemplo, de um mestre. E nós então ouvimos essa voz. João, que escreve essa carta, não só foi um discípulo, mas foi destacado em sua autoridade para ser apóstolo. O que é apóstolo? Apóstolo é o enviado, porque aquela primeira grupo de 12 homens, foram eles que foram enviados pelo próprio Cristo. Quando Jesus diz, ide por todo mundo, eles estavam falando com aqueles 11 homens. Eu falei 12, mas Judas já não tinha, Judas já tinha se perdido. Aqueles 11 homens, os enviados, eles são tão denominados apóstolos. E agora João, esse apóstolo, ele está aqui colocando o seu coração. No primeiro versículo do capítulo 1, ele diz, proclamamos a vocês aquilo que existia desde o princípio, que aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. O que tem aqui, o texto, é um texto que fala de um homem que viu Jesus, que aprendeu com Jesus, que viu toda a sua glória, toda a sua sabedoria, a manifestação do poder de Deus, que foi tocado
E que agora João está dizendo para a igreja, se vocês querem ser verdadeiros discípulos, vocês precisam obedecer aos mandamentos. Ele diz isso no capítulo 2, versículo 3. Quando vocês sabem que e sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. O que João está querendo dizer? Não basta você conhecer quem é Jesus. Não basta você dizer que você já ouviu a história de Jesus, que você já sabe tudo sobre Jesus. Porque é necessário não só conhecimento, mas é necessário obediência. E como é que nós então vamos obedecer aquilo que nós conhecemos? Precisamos nos relacionar. Então, comunhão e conhecimento andam de mãos dadas. Para quê? Porque nenhum conhecimento é verdadeiro se não for transformador. Nenhum conhecimento é verdadeiro se não for transformador. Quem é aquele que guarda uma descoberta que pode fazer bem para a humanidade? Assim que alguém descobre alguma coisa e é despertado e tem um novo conhecimento sobre a cura de uma doença, aquilo é, de alguma maneira, compartilhado. Aquilo gera mudança. Da mesma maneira, Tito, que foi também um discípulo do apóstolo Paulo, Tito, no capítulo 1, no versículo 16, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompida. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes, não servem para fazer nada de bom. Paulo também diz a mesma coisa, não adianta você dizer da boca para fora que você conhece, que você sabe. Você pode até explicar, mas se você não obedece, você não é um verdadeiro discípulo, você não é um cristão autêntico. João não pode conceber um verdadeiro conhecimento de Deus que não resulte em obediência. Ou seja, conhecer a Deus é experimentar o amor de Cristo e devolver esse amor em obediência. Existem três maneiras, três motivações humanas para a obediência. A primeira é talvez a mais injusta, que é quando somos obrigados a obedecer. Todo escravo é obrigado a obedecer o seu senhor, ele não tem escolha. Ele vive 24 horas para servir o seu senhor. E assim ele então é obrigado a fazer todas as vontades do seu mestre. Mas existe também aqueles que não são obrigados, mas precisam obedecer. Quem são os que precisam obedecer? No nosso contexto hoje, são os trabalhadores. São aqueles que têm um emprego. São aqueles que possuem ali um chefe, um gerente, um coordenador acima, que te dá a direção, que diz o que você precisa fazer, que pede para que você apresente relatório, que você conclua os passos, que você apresente resultados. Na verdade, quando nós obedecemos aos nossos chefes, nós fazemos isso porque precisamos daquele salário, precisamos daquele recurso financeiro ao qual foi combinado no contrato. São três as motivações para a obediência. Primeiro, porque somos obrigados. Segundo, porque precisamos. Mas existe uma terceira. Podemos obedecer por vontade própria, porque queremos. O que João quer aqui que nós entendamos é que nós não precisamos obedecer a Deus porque somos escravos de Deus. Deus não tem escravos. Deus tem filhos. Nós não precisamos obedecer porque, de alguma maneira, vamos ganhar algo em troca pela nossa obediência. Na verdade, nós já ganhamos tudo antes mesmo de fazer qualquer coisa. Nós já temos todos os privilégios quando nós somos acolhidos como filhos de Deus. Nós vamos obedecer a Deus porque queremos.
porque amamos. Isso tem um nome. A melhor prova de alguém que quer amar é a lealdade. Por que obedecemos? Porque queremos ser leais. Porque nós entendemos o que Deus fez por nós. E nós queremos agora caminhar com Ele, queremos aprender com Ele, queremos aprender com o próprio Cristo, seguir os passos de Cristo. E ao seguir os passos de Cristo, para mim também vem à memória aquilo que Jesus ensinou, que também o apóstolo João registrou no capítulo 15 do seu Evangelho, conhecido como Jesus e a videira verdadeira. Todo mundo conhece essa metáfora, mas quando chega no versículo 9 do capítulo 15, ele diz assim para os seus discípulos, Jesus: eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Por que nós obedecemos? Porque nós amamos. Porque nós sabemos o que Deus fez por nós, porque entendemos esse amor infalível, porque entendemos que quando não há mais esperança, ainda existe amor, quando tudo se acaba, ainda existe Deus que nos ama, podemos confiar nesse amor, por isso somos leais a Deus, e na nossa lealdade nós obedecemos, devemos a Deus a nossa submissão. Mas se a obediência é a primeira marca desse discípulo de Jesus, a segunda marca, ela fala sobre o amor. O amor que experimentamos de Deus é um amor que precisa ser repartido. Então, a partir do verso 7, João explica um pouco mais sobre essa segunda marca. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes, e no entanto também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou, e vocês também a demonstraram, pois a escuridão está se dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Devemos amar. Mas esse princípio não é um princípio novo, é um princípio antigo. O que João está querendo dizer? Quando Jesus foi interrogado por aqueles líderes religiosos, perguntaram para ele, qual é o maior mandamento? E Jesus disse o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Jesus vai resgatar lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, aquele texto conhecido como Shema Israel, que todo judeu conhecia. Mas ele não essa é só metade da resposta. Ele emenda, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo não é uma adição que Jesus colocou. Era uma lei que já existia, que está registrada em Levítico capítulo 19, versículo 18. Amarás o próximo como a ti mesmo. O que Jesus fez foi trazer para uma mesma prática, o mesmo amor com que você ama a Deus, você também deve repartir com as pessoas que estão ao seu redor. Por isso, quando João diz que ele escreve um novo mandamento, mas também é um antigo, ele está relatando, olha, na verdade sempre foi assim. O problema é que o judeu, nos seus exercícios de sistematização, eles ficavam sempre perguntando, quem é o próximo? E fizeram essa pergunta para Jesus. E Jesus respondeu através de uma parábola que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. E isso foi uma quebra de paradigma enorme na cabeça do judeu daquela época. Porque ele tinha uma concepção de quem era o próximo dele. O próximo dele é o irmão dele, é aquele que pensa como ele, é aquele que pratica os mesmos ritos religiosos como ele. Nos nossos dias, nós podemos cair na mesma armadilha de achar que o próximo é o meu irmão aqui na igreja, a minha irmã, aqueles que têm a mesma fé que eu tenho, que comungam dos mesmos pensamentos e das mesmas práticas. Mas aquele que está lá fora, aquele lá não é meu próximo. Aquele lá é o meu inimigo. Aquele que está lá é qualquer um. E Jesus conta essa parábola do bom samaritano, trazendo o inimigo samaritano como o próximo. Então também é algo novo. Por isso que João diz, é antigo, mas também é novo. Por quê? Porque Jesus,
ele transforma aquilo que já existia num andamento novo, porque se torna de melhor qualidade. Olha, o que eu quero que vocês entendam, que a marca de um discípulo de Jesus é um amor de qualidade. É um amor que sempre foi, de alguma maneira, ensinado, mas nós precisamos ter uma qualidade maior para esse amor, a mesma qualidade que Jesus demonstrou. E como é que Jesus demonstrou esse amor com uma melhor qualidade? Porque o amor que Jesus demonstrou era um amor mais profundo. Ele nos amou até a morte. Estamos dispostos a amar o próximo até a morte? Estamos dispostos a colocar as nossas vidas em risco por amor ao próximo, que não necessariamente é o meu irmão de fé, mas talvez o meu inimigo? Jesus transformou esse amor no melhor qualidade, porque não só tornou mais profundo até a morte, mas o tornou mais amplo, até os inimigos. Devemos amar as pessoas difíceis. Troca a palavra inimigos por pessoas difíceis. Todos nós temos pessoas difíceis para nos relacionar. Todos nós temos pessoas com as quais temos dificuldade. Evitamos. Até mudamos o nosso caminho só para não encontrar com estas pessoas. E Jesus, ele faz isso, ele ama até a morte e ama inclusive os seus inimigos. É mais profundo, é um amor mais amplo, mas é um amor que também gera mais impacto. Por quê? Porque ele diz lá, ó, se alguém afirma, estou na luz, mas odeio o seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Ou seja, gera um impacto de luz. O texto, a carta de João, começa com uma afirmação lá no versículo 5. Esta é a mensagem que ouvimos, capítulo 1, versículo 5. Que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e não há escuridão alguma nele. Ou seja, se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu preciso obedecer aos mandamentos e amar as pessoas que estão ao meu redor, de uma maneira profunda e ampla. Porque isso vai gerar o quê? Luz. Vai gerar luz. E vem à minha memória um versículo que se encontra em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que todos nós conhecemos. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Isso virou até uma canção. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais até ser dia perfeito. O que isso tem a ver com o que com o que João está escrevendo? Que quem hoje, amanhã, vamos lá, amanhã, vai acordar antes das 6 horas da manhã, vai estar escuro ainda. Mas quem tiver acordado antes das 6 horas da manhã, vai ter a oportunidade de ver como nasce o dia. O sol não chega assim como nós acendemos a luz. Vamos lá, com um clique, tchum, e a luz se acende e tudo se ilumina. É aos poucos. Vai aparecendo assim lá na linha, né, do horizonte, uma luz um pouco mais rosa, avermelhada, vai se transformando uma coisa mais laranjada, e vai até que vai iluminando, e de repente o sol vem, e ele vai iluminando, e se torna dia. O que significa isso? Conforme eu vou aprendendo a amar as pessoas, eu vou também aprendendo a brilhar. Eu vou brilhando aos pouquinhos. É uma manifestação de amor que eu tenho aqui, é uma luz, mais um pouquinho ali, e eu vou amando, e o amor não tem fim, amor não tem limite. E a gente vai amando, e isso vai gerando uma luz, até que quando a gente percebe, a nossa prática cristã dissipa todas as trevas, torna-se um dia perfeito. Versículo 10 ele diz, quem ama o seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar, mas quem odeia o seu irmão ainda está na escuridão, e anda na escuridão, e não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Jesus também disse isso aos seus discípulos. Primeiro ele diz, eu sou a luz do mundo, mas depois ele diz, vocês são sal e luz, e ninguém esconde a sua luz debaixo do sofá ou debaixo da cama. Juntando tudo isso, nós começamos a entender, então como é que eu espalho a luz de Jesus? Amando, amando. Não tem melhor prática do que amar. Semana passada, eu comecei essa série falando que
Deus e amor são duas coisas que não podem ser separadas. O amor é divino e Deus é amor, é quase a mesma coisa. O que acontece é que nós humanos, a gente escolhe ou amar ou seguir a Deus. Hoje existe uma parcela da nossa sociedade que deseja amar, que quer amar tudo, quer amar sem limites, mas não necessariamente está preocupado com Deus, a fonte do amor. Mas, do outro lado, existe uma outra parte da nossa sociedade extremamente religiosa, extremamente legalista, que considera Deus acima de tudo. Mas está tão apegado a Deus, que esquece que Deus é amor, e tem ódio pela outra parte da sociedade. E isso não é o Evangelho. Porque quando nós entendemos o Evangelho é o próprio Cristo, nos mostrando a essência de um Deus que é amor, um Deus que perdoou, um Deus que, antes mesmo de nós existirmos, Ele já decidiu nos amar e nos perdoar. Então, se eu quero viver na luz, não adianta só eu querer obedecer a Deus, eu preciso amar as pessoas. Para nós que estamos dentro da igreja, obedecer a Deus é fácil. O difícil é amar as pessoas. Porque você não conhece com quem eu trabalho, você não conhece com quem eu me relaciono, quem é meu vizinho, quem é, talvez, algumas pessoas que fazem mal a nós, que tramam até dentro do meio corporativo, lá tem toda aquela exigência do trabalho, e alguém vai sempre lá tentando puxar o seu tapete, tentando ganhar a promoção, e fazendo com que você... É difícil, então como é que eu amo essas pessoas? Mas é o desafio do verdadeiro cristão é amar sem limites, amar até o fim, de maneira profunda, ampla, trazendo luz aonde existe trevas. Agora, João, no versículo 12, ele dá uma quebrada. Ele traz uma palavra de incentivo, porque ficou pesado. Assim, eu vejo que talvez aquela igreja, quando ela lê isso aqui, fala, mas isso aqui é muito difícil. Isso aqui a gente não consegue. Aí ele pega e ele faz um parênteses, ele entra num texto em que ele traz encorajamento. Escreva a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. E escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escreva a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o inimigo. Hoje de manhã eu achei que eu não fui claro quando eu expus esse texto. Eu quero tentar explicar ele melhor. Filhinhos, pais e jovens, não é a faixa etária como nós conhecemos e entendemos. Filhinhos talvez são os menorzinhos, os jovens são aquele pessoal da galeria, né? E os pais são os chatões. Não. Aqui, segundo o comentário do John Stott, o que João quer falar, ele quer expressar um nível de maturidade cristã. Alguns têm um nível de maturidade cristã ainda muito pequeno, acabaram de conhecer a Jesus, são os filhinhos, são aqueles que nasceram de novo, estão começando a aprender, a caminhar com Jesus, mas existem aqueles que já são mais maduros, que o texto os identifica como jovens, aqueles que estão com a sua força, a maduridade, estão na sua plena potência, e são aqueles que estão à frente dos ministérios. Mas também existem os pais, que são os anciãos, são aqueles os mais velhos, como nós chamamos aqui, os veteranos. E ele traz essa palavra de incentivo a esses 3 níveis de maturidade que existem na igreja. Aos filhinhos, continue seguindo em frente, porque os seus pecados foram perdoados. E ele repete,
Escreva a vocês, filhinhos, versículo 14, porque vocês conhecem o Pai. Porque vocês têm um Pai. Porque vocês foram perdoados. Vocês não são mais, não recebem a ira de Deus, mas vocês recebem a paternidade. Continuem seguros e firmes. Ao mesmo tempo, ele fala para aqueles que são jovens, vocês venceram a batalha contra o inimigo. E lá no versículo 14, no final, ele diz, escreva vocês jovens, porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em seu coração. E de novo, vocês venceram o inimigo. O que significa isso? Venceram, está no passado. Como nós vencemos o inimigo? Na verdade, o inimigo foi vencido por Jesus na cruz. Ele não tem mais poder sobre mim. Eu preciso aprender a continuar vivendo no mundo, sem cair nas armadilhas do inimigo, porque o inimigo já foi vencido. E eu posso seguir em frente, eu posso fazer parte daquele grupo da igreja que vai à frente, que representa a igreja, que dá a cara para bater, que não tem medo. Mas existe também aqueles que são os anciãos, os pais. E aqui ele diz assim, escreva a vocês, pais, porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio. Se tem um grupo da igreja que conhece bem a Deus, ou deveria conhecer bem a Deus, são os veteranos. Os que têm mais história com Deus. É aqueles que viveram momentos de glória e de dor, momentos de guerra e momentos de paz. E eles sabem, e eles experimentaram esse Deus em todos esses momentos. No versículo 14 ele diz, escrevi a vocês pais, porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio. Continue testemunhando, continue dizendo quem é Deus, e continue encorajando os que estão à frente, os jovens, para que eles permaneçam fortes, sem medo do inimigo. E aqueles que estão chegando à igreja, vocês têm os seus pecados perdoados, vocês agora são filhos de Deus, são amados por Deus, salvos em Cristo Jesus. João aqui traz um encorajamento para a igreja, porque ele entende que esse desafio do amor, da obediência e do amor, talvez seja uma dos propósitos mais difíceis para nós, igreja. Mas ele diz, não desistam, sigam em frente. E por último, ele traz ainda uma palavra de advertência. Ele fala, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. O mundo aqui, na verdade, é esse sistema, este mundo e toda a sua, como eu vou dizer, um sistema da sociedade que não teme a Deus. Uma sociedade que vive independente de Deus. Quando João fala sobre esse mundo, é sobre tudo aquilo que são esses valores daqueles que não temem a Deus. E ele diz exatamente isso. Não amem o mundo. Por quê? Porque nós somos sonhados e criados por Deus para amar. Eu preciso amar. Faz parte da minha essência, amar. Porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é amor, nós, a imagem e semelhança de Deus, também amamos. Agora, se nós não amarmos a Deus de todo o coração, a gente acaba escolhendo amar qualquer outra coisa que o mundo oferece. E aqui é um alerta, cuidado. Porque vocês podem estar amando, não a Deus, mas o mundo. E ele diz isso. No final do versículo, quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Isso significa que Deus e o mundo não se misturam. E nós, muitas vezes, estamos sendo assediados pelo mundo e oferecendo o nosso amor ao mundo. E João aqui destaca três motivações que nós temos quando nós amamos o mundo. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. A minha versão é NVT. As versões mais tradicionais falam a concupiscência da carne. Que também já foi traduzido pela cobiça da carne. E na NVT ele diz,
o mundo oferece um desejo intenso por prazer físico, e é verdade. E a gente vê isso hoje. As pessoas amando tudo aquilo que pode, de alguma maneira, trazer prazer físico. E aqui não é só prazer sexual. Tem a ver também com o prazer da comida, o prazer de não fazer nada, de viajar. Quanto mais a gente vê hoje, né? Porque a mídia ela expressa os valores desse mundo. E aí, quantos programas tem de viagem? Quantos programas tem de gastronomia? Quantos programas tem falando sobre sexualidade, sobre outras coisas? E a gente vai consumindo essas coisas, e a gente vai amando, e vai desejando essas coisas, vai planejando. A gente gasta mais tempo planejando as nossas férias do que planejando uma viagem missionária para a Sul. Por quê? Porque nós estamos sendo contaminados pelos desejos do prazer físico, e mais, o desejo intenso por tudo que vemos, que nas traduções mais antigas era a concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos, o desejo intenso por tudo que vemos, é aquilo assim que a gente nunca tinha visto, mas quando vê, é encantado por aquilo, e fica pensando, como eu nunca tinha visto isso antes, como eu nunca, sabia que isso existia, agora eu quero ter. Eu sou uma pessoa que gosta muito de automóvel. Aí você gosta de automóvel, aí no ano seguinte o automóvel muda, né? Você fala, não, agora eu gostei mais desse. Agora esse, aí você vai atrás, você compra aquele carro. Aí no ano seguinte o cara troca o para-choque e põe um farol diferente. Aí o seu carro já não é mais o mais bonito, porque tem um outro mais bonito. Aí você quer o mais bonito. E você fica buscando, e os seus olhos não se cansam de buscar. Então uns buscam automóveis, outros buscam casas. Buscam coisas, acessórios, sapato, bolsa. Tem gente que não podia ir para shopping. Porque shopping é a concupiscência dos olhos. Porque sabe que você está super bem, tranquilo. Aí você vai no shopping, você vê uma coisa lá que você volta falando assim, não, precisa ter um jeito de arrumar aquilo. Quem gosta de esporte, por exemplo, não pode ir na Decathlon, porque ele acha uma coisa lá no Decathlon que ele nunca tinha visto antes. Falei, como é que eu estou praticando esporte e não estou usando isso? Não preciso. E isso vai tirando o nosso foco. Nós vamos desperdiçando a energia. Só que tudo isso, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, ainda é velado, é interno. Eu posso nem demonstrar. Mas a terceira manifestação desse amor ao mundo, que aqui na minha versão, ele diz que é o orgulho das nossas realizações e bens, que é a soberba da vida, a ostentação dos bens, aí se mostra já revelado. Aí quando isso existe, aí a gente já está contaminado, a gente já está sendo influenciado. E isso acontece porque o mundo, ele nos encanta. O mundo tem coisas encantadoras, e nós não vamos aqui dizer que nós vamos viver uma vida toda alienada do mundo, mas essas coisas não podem nos controlar. João faz uma advertência, esse mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejavam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Jesus dizia, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça corroem, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Nós devemos amar as pessoas e não as coisas. Mas terminando aqui hoje, as coisas vão se revelar a nós, elas vão nos encantar, e nós precisamos olhar para Jesus, obedecer a palavra de Deus e amar as pessoas. Por isso que tem a obediência. Por isso que obediência e amor andam juntos. Porque o amor, ele é muito emotivo, ele é passional. A obediência, ela é racional. Ela é uma reflexão. É uma ponderação. Eu preciso pensar. E às vezes eu até penso muito para obedecer. A gente coloca lá os prós e os contras. O nosso amor precisa ser um amor que caminha junto com a obediência. Quero repetir aqui o versículo
de João, capítulo 15. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Que possamos entender essa palavra de hoje, refletir sobre ela, e permitir que ela nos desafie a mudar o nosso comportamento. Para que nós não fiquemos, como diz no início lá, pessoas que apenas conhecem a Deus, mas que não praticam os mandamentos de Deus. Que possamos ser conhecidos como verdadeiros cristãos, que ao conhecer o amor infalível, obedecem à fonte desse amor e repartem esse amor com todas as pessoas que estão ao nosso redor. É um tremendo desafio. É um desafio que nós viveremos até o último dia das nossas vidas. Não imagine que um dia nós seremos suficientemente perfeitos. Mas nós precisamos confiar no que diz o versículo de Provérbios. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Que possamos ser encontrados por Cristo na sua volta, como luz brilhando, cada vez mais, como a luz da aurora, que se transforma nesse dia perfeito. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é preciosa, mas ela também, muitas vezes, ela é de difícil prática. Mas nós não queremos desanimar e nem abandonar, Senhor, aquilo que o Senhor está nos ensinando. Queremos viver um dia de cada vez, também confiantes em Ti. Assim como o João mesmo disse, nós conhecemos o Pai, nós já vencemos o maligno, nós já fomos perdoados. Por isso, Senhor, dá-nos cada dia mais essa paixão pelas Tuas coisas. Ajuda-nos a discernir aquilo que o mundo muitas vezes coloca em nosso caminho e que nos faz desviar os nossos olhos, que faz com que muitas vezes a gente desperdice os nossos recursos com aquilo que não vai ser eterno. Ajuda-nos, Senhor, a buscar cada vez mais as Tuas coisas, o Teu reino, e sermos essa luz que reflete esse amor do Senhor por nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.